Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje na Resumos Enem vamos tratar do pensamento de Albert Camus e sua relevância para o Enem. Basicamente é um vídeo, uma aula em que vamos procurar trazer os principais tópicos e subtópicos deste pensador, deste escritor e jornalista e uma das figuras mais importantes do pensamento no século XX e mostrar como o aluno que está estudando, se preparando para o Enem, pode começar a estudá-lo. De uma forma geral, temos que dizer inicialmente que Albert Camus ele não cai muito no Enem. Eu diria até que seria bem raro uma questão sobre ele, mas pode ser que venha a cair. Mas isso não deve desanimar o aluno a estudar o seu pensamento, por alguns motivos que eu vou expor. Primeiramente, porque o pensamento dele traz reflexões sobre ética, sobre política, principalmente a crítica político-social que ele fazia da dominação da Argélia pela França na época dele. Ele é um autor que viveu entre o período entre guerras, viveu o período da Segunda Guerra Mundial e um pouco além, e nesse sentido ele pode ajudar, dentro desse contexto sobremodo do existencialismo, o aluno a vir a fazer melhores redações. Além disso, um outro motivo muito interessante para se estudar, no meu modo de entender, o Camus, é porque ele está ali gravitando em torno do existencialismo, principalmente do existencialismo francês, nas figuras de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, por exemplo, e Simone de Beauvoir e Sartre, aí sim, volta e meia caem no Enem. Então, você estudar os autores que estão ali dentro daquele contexto do existencialismo francês, é importante para entender o panorama geral e aí sim dar mais embasamento para o entendimento de como resolver questões das humanidades, sobremodo filosofia, mas até mesmo dentro do contexto histórico, já que ele viveu muito essa questão da crítica social política ao colonialismo ainda no século XX, que era o colonialismo da Argélia, onde ele nasceu, pelo domínio francês. E um último motivo que acho interessante, por isso eu fiz essa aula dentro do Resumos Enem, apesar de não ser um autor que cai muito, mas os estudantes muitas vezes começam a ler autores existencialistas, e aqui eu colocaria o Sartre, sobremodo, né? Mas também o Camus, até mesmo o Nietzsche, dentro do que o Nietzsche tem de existencialista, no ensino médio. Então, percebo que é interessante colocar o autor para que o aluno esteja mais embasado, porque não é um pensamento muito fácil. O do Albert Camus, ele era filósofo, era escritor literário, era jornalista também, então foi um dos maiores intelectuais do século XX. São esses os motivos. Sem mais delongas, vamos trazer aqui o diagrama. O diagrama vai trazer tópicos, subtópicos do pensamento dele. Iniciamos aqui na cor roxa do diagrama o contexto histórico. Então, o contexto histórico dele, ele viveu, claro, o período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra, viveu a Segunda Guerra, viveu no período pós-guerra, mas ele era argelino e ele viveu então a questão da Argélia colonial pela França. E ele fazia muitas críticas, principalmente dentro do contexto jornalístico, à forma como a França colonizava a Argélia. O contexto maior de seu pensamento está enquadrado dentro do existencialismo e do pós-guerra. Tanto o pós-guerra ele nasceu em 1913, então tanto do pós-guerra da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial. A vida e obra, ele nasceu em 1913 em Mondove, Argélia, e morreu em 1960. Ele foi um jornalista, foi um ativista político, principalmente fazendo a crítica com relação ao domínio francês colonial sobre o seu povo, os argelinos. Ele foi um autor que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 57 pelo conjunto da sua obra, pela sua importância humanística e pelo contexto de profundidade literária.
Aqui na cor verde nós temos os conceitos principais. Quais são os principais conceitos que tem que se estudar em Albert Camus? Albert Camus ele passou para a história da filosofia com o conceito de filosofia do absurdo. Foi ele que cunhou o termo, que criou esse termo. Mas aí, como no diagrama está dizendo, o que é o absurdo? Nós temos uma visão de senso comum do que é o absurdo, mas nós temos que entender aqui, filosoficamente, o que Camus entendia por absurdo. Então, o absurdo para Camus é que ele vai dizer que todo ser humano busca o tempo todo sentido e significado para a sua vida. Mas para ele, o ser humano não consegue encontrar esse sentido e esse significado, porque ele se depara com o absurdo. E o que é o absurdo? É um universo, é uma sociedade que se mantém em silêncio sobre as questões que esse indivíduo, essa pessoa, vai se indagar, buscando justamente a sua identidade, buscando justamente o sentido para a sua vida. Então, isso é o absurdo para Camus. Então, note que tem uma relação com a busca de sentido, com a busca de significado. A pessoa está o tempo todo, seja homem, mulher, está o tempo todo buscando um sentido, está buscando um significado para a sua vida. Só que ela se depara com o silêncio do universo. Mas ela não deixa de buscar sentido. Então, isso gera o absurdo. É isso que deve ser entendido como absurdo para o Camus. Ele não dá uma resposta imediata. Ele apenas vai dizer que a revolta é uma resposta ao absurdo. E o que deve ser entendido como revolta para ele? Também a mesma coisa, no senso comum a gente tem um entendimento do que é revolta. Mas filosoficamente e dentro do pensamento do Camus, revolta é outra coisa. Revolta é você ser basicamente a figura do anti-herói diante da vida. Ou seja, o que seria essa revolta? Seria você aceitar que a vida não tem sentido intrínseco, quer dizer, nela mesma, e, nesse sentido, você mesmo criar os seus próprios sentidos diante de um mundo, diante de um universo que não te dá esses sentidos. Então, é justamente aquilo que é a criação de significados pelo indivíduo. Está bem relacionado aqui com certos aspectos, por exemplo, do existencialismo sartreano, em que vai dizer que nós somos condenados à liberdade e que por isso devemos aceitar as nossas ações a partir da nossa responsabilidade pessoal. O Camus ele muda um pouco esse contexto, mas basicamente tem essa atitude do anti-herói que não enxerga nesse silêncio do universo as respostas mais profundas da sua alma e que por isso vai criar os seus próprios significados, que por isso vai criar as suas próprias respostas. E aí sim vai conseguir viver de uma forma plena, de uma forma inclusive feliz. A filosofia de Camus, Albert Camus, aparentemente ela parece ser uma filosofia, digamos assim, triste, porque ele fala do absurdo. Mas quando a gente vai vendo nas obras dele, que são as próximas que a gente vai ver, o que ocorre é que ele vai mostrar que a felicidade é possível. Agora, é possível a partir da aceitação do absurdo da vida. É onde a gente vai aí para a parte laranja do nosso diagrama, as obras relevantes. O Camus tem várias obras, certo? Mas eu elenquei aqui 3 dessas obras que são fundamentais. A primeira obra é O Estrangeiro, que é de 1942. Vai mostrar a figura do Meursault, eu acho que é assim que se lê, está em francês, né? Mas eu acho que se lê Meursault. E o Meursault é um anti-herói. Ele é um sujeito que é indiferente, ele tem uma indiferença para com a sociedade e ele questiona, porque ele percebe que muito dos contextos morais e muito dos contextos sociais em que ele vive são absurdos. Não dão sentido. Sobremodo, não dão sentido para aquilo que ele procura. Então, nesse sentido, ele se torna um anti-herói. Ele se torna não apático, mas indiferente e crítico de certas normas sociais e morais. E aí ele cria uma ética toda pessoal, no sentido de criar os seus próprios significados
diante do universo, diante de uma vida, diante de uma sociedade que lhe aparece como, muitas vezes, absurda. O mito de Sísifo, na minha opinião, é a obra mais fantástica de Albert Camus, é também uma obra de 42. E o mito de Sísifo é uma metáfora do absurdo. Ele usa essa obra basicamente para explicar a filosofia do absurdo dele. Vamos relembrar aqui o que era o mito de Sísifo. O mito de Sísifo era um mito grego, né? E dizia basicamente, mostrava um homem, Sísifo, que empurrava uma pedra para o alto e quando chegava no alto a pedra caía. E aí ele tinha que voltar e empurrar novamente essa pedra eternamente. Então isso é um absurdo, obviamente, né? Uma pessoa empurrar uma pedra, a pedra cai, aí você volta, empurra de novo, ela cai de novo e você volta sucessivamente, eternamente. Isso é um absurdo, claro. Então o Camus utilizava este mito, e aí ele escreveu essa obra, o mito de Sísifo, em 42, como uma metáfora do absurdo. E ele utiliza essa obra também para falar sobre a aceitação da condição humana. Para o Camus, a felicidade é possível. Viver plenamente a vida é possível. Mas cabe ao indivíduo aceitar que a vida contém absurdos. E que você tem que viver mesmo diante desses absurdos e fazer o melhor possível. É o caso ali que ele fala do Sísifo, no mito, né? Ele, claro que era um absurdo ele ficar levando essa pedra o tempo todo. Mas ele diz, se ele aceitar isso, ele pode ser feliz. Uma obra também muito fantástica de Camus é A Peste, de 47, que é uma alegoria da resistência e solidariedade. Uma cidade em meio a uma epidemia, e ele vai mostrar como é possível, então, a resistência, a solidariedade humana, a luta contra o desespero, a luta contra o sofrimento. Na Cor Amarela temos o impacto literário e filosófico. Então, basicamente, ele tinha uma relação com Jean-Paul Sartre, agora era uma relação um pouco conflituosa, era de aproximação e conflito. Por quê? Porque ele fazia, tá aí em amarelo, uma diferença entre o absurdo da filosofia dele e o existencialismo sartriano. Principalmente sartriano, né? Não somente. Porque ele dizia que o existencialismo, de uma forma geral, ele ainda tinha certas ilusões subjetivas de como conduzir a vida a um sentido fundamental. E ele vai contra totalmente isso. Ele vai dizer, é possível ser feliz, é possível viver plenamente, mas, no meu modo de entender, o modo de entender do Camus, né, ele vai dizer que a vida, intrinsecamente, ou seja, nela mesma não tem um sentido. A gente pode dar os nossos sentidos sobre a vida, mas a vida mesmo, intrinsecamente, ela não tem sentido. Então é nesse sentido que ele se contrapunha ao existencialismo sartriano. E por último, dicas para o Enem. Para que o pensamento do Camus vai, digamos assim, servir para você fazer e realizar provas no Enem, ou redações, ou questões de humanidades? Acompanhe na cor vermelha. Primeiramente, analisar trechos e identificar temas. Então, você pode analisar trechos do Camus e identificar temas. Que temas são esses? O existencialismo e o absurdo, que vai levar a reflexões éticas e humanas, ou seja, como ser ético, como ser humano. Ele trata disso, por exemplo, da questão da humanidade, da solidariedade, na obra A Peste. E é justamente esse o ponto. Ele trata sobre questões humanas, por exemplo, na obra A Peste, em que ele vai falar da questão da solidariedade, da luta contra o desespero, contra o sofrimento. Ele traz reflexões éticas, e você pode identificar isso nos trechos e nos temas, como por exemplo, mesmo no absurdo. Quer dizer, Camus fala que é possível a ética, é possível a convivência com os outros, é possível a felicidade, mas desde que você aceite a questão do absurdo intrínseco à vida. É o que ele vai falar, por exemplo, no mito de Sísifo. Quer dizer, a situação de Sísifo, no mito, ela é absurda. Ficar levando uma pedra, a pedra cai e ele fica novamente levando para o alto eternamente. Mas para ele, Sísifo pode ser feliz, no sentido de ele aceitar essa condição absurda. É onde entra os temas do existencialismo. E por último, a relação com as atualidades.
Veja que a obra A Peste de 47 pode ser relacionada a pandemias. Por exemplo, algum texto dissertativo que tratasse da pandemia de Covid-19, das questões de humanidade, da morte, do desespero, da luta contra a situação calamitosa que foi essa pandemia e que continua sendo, você pode relacionar com a obra A Peste e, a partir dali, perceber como, em meio a uma pandemia, e isso foi possível, né? A gente percebe muito que na época da pandemia, muitos atos de solidariedade surgiram. Quer dizer, as pessoas não ficaram paradas achando que era um absurdo viver num mundo com pandemia, mas muitas pessoas foram atrás de ajudar outras. E aí, nesse sentido, elas foram felizes, elas foram éticas, ou seja, porque elas aceitaram a dificuldade. Acho que é isso que o Camus, em certo sentido, nos ensina, que você tem que aceitar as situações que ocorrem na vida, mesmo que elas sejam absurdas, mas você tem que fazer alguma coisa positiva com relação a isso. Você tem que buscar a felicidade, mesmo que ocorra alguma situação negativa, absurda. É isso que ele chama de resistência, é isso que ele chama de ser anti-herói, é isso que ele chama da aceitação da condição humana absurda. É mostrar que mesmo diante do absurdo, seja ele qual for, em que área for, mas você pode buscar ser feliz, você pode ser solidário. E ainda com relação às atualidades, justamente questões sobre a condição humana. Isso aqui ajuda bastante dentro de questões, aliás, dentro da própria redação do Enem, onde você pode se preparar melhor lendo o Camus. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por ter chegado até aqui. A aula ficou um pouco mais extensa do que as outras, mas porque é um pensamento muito denso, não é um pensamento com respostas muito simples. Foi um grande escritor, um grande literato, um grande jornalista, um grande filósofo, e procuramos trazer os principais pontos para que o aluno comece a estudar Albert Camus. Se você gostou, deixa um like. Peço também que se inscreva no canal. Agradeço e bons estudos para todos.